Amém, aleluia. É um prazer, uma alegria muito grande. Mais do que um prazer, é uma honra para mim poder estar aqui nessa noite com todas essas mulheres vitoriosas e também um punhado de homem vitorioso que está por aí, que eu já pude perceber. Deus abençoe a todos, ó glória. Deus abençoe a todos em Cristo Jesus. Deus abençoe o pastor Silas. Muito obrigada pela honra, pastora Elisete, essa serva do Senhor, essa mulher de Deus. Uma das características que mais me chama a atenção na vida da pastora Elisete, e é uma coisa muito boa, eu não sou muito observadora não, mas a Bíblia diz que aquele que é do Espírito, tudo discerne, dele nada é discernido. E quando a gente está no Espírito, e outra pessoa está também, o Espírito Santo comunica características dessas pessoas. E uma das coisas que ele comunicou, e eu muito gostei do que ele me apresentou na pastora Elisete, foi a simplicidade. Deus abençoe essa serva do Senhor, Josiane, todas essas mulheres de Deus, essa equipe maravilhosa. Eu estou tentando me lembrar, gente, qual foi o último congresso que eu participei tão decorado assim. Mas pensa, que trem bonito, gente. É coisa chique, é coisa para o culto acabar e a gente sentar nesse sofá. Que é isso? Eu quero tirar uma foto pendurada nesse lustre. Jesus amado, é muito lindo. Glória a Deus. Mesmo aí assentadinha como você está, abra comigo a sua Bíblia no livro do Apocalipse, capítulo de número 3. Glória a Deus. Não temas, não temas, não temas, calma. Livro do Apocalipse, capítulo de número 3. Eu não enxergo muito bem de longe, mas eu já tive a oportunidade de ver que tem muitos amigos e irmãos em Cristo hoje aqui. E eu quero render graças ao Senhor pela vida de todos vocês. Em especial, eu quero dar uma ênfase aqui pela vida da minha mãe. Fica de pé, mãe. Fica, mãe, de pé. Essa mulher linda, maravilhosa, é minha mãe solteira. E eu quero casar ela com um homem rico e de Deus. Se você conhecer alguém, você fala para passar por aqui, tá bom? Tá ali a minha irmã Larissa. Fica de pé, Larissa. Essa eu não vou casar nem tão cedo, não inventa. Tá? E quem estiver aí olhando, me procura no final do culto para eu ter um gabinete com você. Tá bom? Ela é grandona assim, mas só tem tamanho. É uma alegria estar aqui. Apocalipse, capítulo de número 3. Gente, eu quero render graças de um modo ainda muito mais especial pela vida do sonoplasta dessa igreja. Se ele continuar usado assim, do jeito que ele está agora, eu vou orar por ele uma semana inteira sem parar. Mas se ele meter a mão nesse compressor, quando eu começar a gritar, porque eu sou pentecostal, ai, eu vou ficar chateada. Mas eu quero crer que eu vou orar e jejuar por ti uma semana. Você crê? Você recebe isso, vaso? Glória a Deus. Nós vamos ler apenas o verso de número 7 e 8. Apocalipse 3, verso de número 7 e 8. Eu gostaria aqui ainda apenas de fazer menção do texto sagrado, para que depois da leitura não haja necessidade de acrescentarmos mais nada que não seja a própria palavra. Aproveitar a oportunidade para dizer que eu trouxe alguns materiais de DVDs. São DVDs de mensagens pregadas em outros congressos tão abençoados quanto esse, em que o Senhor nos confiou uma porção da sua palavra. E aonde eu passo e o Espírito de Deus me dá liberdade para dizer, e se eu não sentir liberdade aqui, eu acho que eu não vou sentir mais em lugar nenhum, porque eu estou aqui, né? Então, eu queria aproveitar essa oportunidade e aproveitar que nós estamos aqui reunidas numa maioria de mulheres e dizer que nós precisamos, irmãs, investir no nosso meio, criarmos a cultura. E eu glorifico a Deus porque essa igreja me parece que já tem isso. A cultura de investirmos na nossa vida intelectual e sobretudo no que tange a edificação da nossa alma. Mateus capítulo de número 24, verso 16 em diante, Jesus vai liberar uma palavra aos seus discípulos. E ele vai dizer: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Portanto vos digo que qualquer que me seguir para ganhar a sua vida, já perdeu. Mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim, já ganhou. Pois que vale ao homem ganhar o mundo inteiro, se em troca disso ele perder a sua alma. Jesus está falando para crente, para que eles aprendam a edificar a sua alma. E todas as vezes que eu tenho oportunidade, eu também gosto de fazer isso. Não porque eu trouxe apenas o material aqui em DVD, porque de certo lá fora tem livro, tem Bíblia, e toda a palavra de Deus escrita, pregada, cantada,
falada, verbalizada, é apta para nos ajudar e para edificar a nossa alma. E nós, como mulheres, precisamos entender que a alma depende de tanto investimento e de tanto cuidado, quanto a gente investe no cabelo, quanto a gente investe na unha, quanto a gente investe na roupa. A gente precisa entender. Às vezes aparece a oportunidade de um congresso, uma conferência, onde há uma gama enorme de materiais para investirmos na nossa alma, e a gente diz, eu não estou preparada, mas sempre está preparada para escova, sempre está preparada para manicure, não é? A gente sempre se prepara, só que isso, gente, é estereótipo. Lava 2 banheiros para você ver o que essa cutícula te arruma. Vai para esse Rio de Janeiro, calor de 40 graus, para você ver onde a chapinha vai parar. É o investimento que você faz hoje e amanhã já não existe. Agora, quando você carimba a palavra de Deus na tua alma e apregoa ela no teu coração, não tem chuva, não tem tempestade, não tem terremoto, não tem nada. Não leva mal não está no contexto, mas eu vou falar. O que adianta a gente ficar linda na capa do Facebook, linda na foto de perfil do Instagram e com a cabeça apenas no Salmo de número 23? Nós precisamos ter a Bíblia na nossa cabeça. Vamos investir no intelecto da nossa mente e no conhecimento da palavra. Oh, aleluia! Ao olharem para nós, que vejam e que saibam que não somos apenas umas bonequinhas bonitas, mas somos mulheres que ocupam um lugar de uma carreira de entendimento e de palavra de Deus para a nossa vida. Aleluia! Eu já estou sentindo a graça do Eterno nessa noite. Então, se você desejar adquirir essa cultura como servo de Deus na sua vida, faça esse investimento na sua alma. Não é um carinho no rosto, não é um carinho no cabelo, é um carinho na sua alma. E retrata no rosto, irmã Camila, retrata, porque a Bíblia diz que Paulo orienta Timóteo dizendo, desejo que todo o teu corpo tenha saúde, bem como vai também a sua. É de dentro para fora. Se a alma está bonita, você vai ficar linda. Eu trouxe uma mensagem especial aqui. Segura essa barriga. Irmã Camila, eu quero engravidar, leva para casa. Irmã Camila, eu não quero engravidar, leva para casa. Porque na verdade, segura essa barriga, é uma palavra que o Senhor nos deu, baseada na vida de Maria. Ela gerou algo inédito, porque nunca mais isso vai se repetir na história. Ela gerou algo absurdo, porque não foi por uma conceição natural. E ela gerou algo sobrenatural, obviamente, porque aquilo que se deu na vida de Maria não aconteceu numa vertente horizontal, mas aconteceu numa vertente vertical. Quando ela pergunta acerca do nascimento do Senhor, ela pergunta a Gabriel dizendo assim, como se dará isso? E ele diz para ela, descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá. Para quem é esse DVD? Este DVD são para aquelas mulheres que têm um projeto inédito no coração, um sonho que parece irrealizável, algo que você sabe que não se dará na horizontal, algo que depende de uma ação na vertical. E sabe o que acontece com esses sonhos, com esses projetos? Por eles serem tão difíceis e aparecerem no coração de gente comum, a gente acha que não vai conseguir realizar. E eu chamo isso de aborto do espírito. Mas o Senhor não quer que nós vivamos dessa maneira. Maria era uma mulher comum, e o que aconteceu na vida dela? A partir do momento que ela foi revestida e cheia do Espírito de Deus, ela começou a gerar algo extraordinário. O que é isso? Quando o Espírito de Deus, quando o Espírito Santo desce sobre a vida de gente comum passa a fazer coisa extraordinária. E por que eu dei o tema segura essa barriga? Porque nós não vamos abortar, nós vamos conceber a realização de projetos. Esse DVD eu chamo ele de um tapa na cara da frustração. Comigo não, na minha casa não. O que Deus tem para mim vai se realizar. Tem aqui um outro DVD chamado Feridos Mas Limpos. Essa mensagem aqui é para quem tem coragem de admitir que foi ferido. Isso aqui é para quem foi traído, traída, magoada, decepcionada, está ressentida. Tem condições e maturidade o suficiente para identificar esses sentimentos nocivos no seu coração. Se você tem maturidade para identificar, irmã Camila, eu estou com ferida. Esse DVD é para você. Aqui a gente fala sobre uma das maiores traições que Jesus viveu. Depois de ter lavado os pés dos discípulos, ele vai revelar o traidor, dizendo, aquele que come o pão à mesa comigo levantou contra mim o seu
calcanhar. Aqui a gente usa a passagem em um momento da purificação, quando Jesus lava os pés dos discípulos para falar sobre pureza. Mas não tem problema nenhum sobre o fato de viver uma ferida. O que importa é que você esteja limpo. Porque o próprio Deus acerca de Cristo, quando ele fala acerca da semente da mulher, ele vai dizer: esta serpente te ferirá a cabeça, te ferirá o calcanhar, mas você ferirá a cabeça dela. Então isso aqui é pra gente que está magoado, que está ressentido, está ferido, mas tem que estar limpo. Por que isso, gente? Porque a gente acha que a dor justifica todos os feitos. Vou falar escrachado, que eu não sei se é muito milady. Sabe o que é isso aqui? É para aquela pessoa que diz: irmã, eu estou curada, mas posta no Facebook assim: tem gente que não está curada não. Tem uma ferida aí. E você precisa admitir. Então esse DVD aqui é para isso, é para quem foi ferido. Estou ferido, mas estou limpo. O que é isso? Eu não vou perder a minha dignidade na hora da dor. Posso tá machucada, mas vou continuar digna. Posso ter sido magoada, mas vou continuar limpa. Posso ter sido traída, mas vou continuar santa. Ferida sim, suja não. Já que ficou entrar, essa mensagem aqui está baseada em João capítulo de número 20. Irmã Camila, prega logo para edificar nossa alma. Ô crente, eu já preguei 3 mensagens aqui e não tomei nem 5 minutos. Abre a mente. Já que ficou entra. Essa mensagem aqui está baseada no Evangelho de Jesus, segundo escreveu João. Quando Maria Madalena foi ao sepulcro e o encontrou vazio. A Bíblia diz que ela ficou ali sem saber o que fazer, mas ela ficou. Vai dizer assim: olha, os discípulos, porém, retornaram para casa. Maria, porém, ficou. Ficou aonde? Na entrada do túmulo vazio. Sem saber o que fazer, mas ficou. Sem ter a solução, mas ficou. Sem ter o resultado daquilo, mas ela ficou. Para quem é isso aqui? Isso aqui é só para quem tem responsabilidade. Tem vitórias na nossa vida que a gente não adquire com língua estranha. Tem vitórias na nossa vida que a gente não adquire com jejum. Tem vitórias na nossa vida que a gente não adquire lendo a Bíblia todo dia. Não. Tem vitórias na nossa vida que tudo isto serve para forjar em nós um caráter de uma mulher que tem responsabilidade. Maria ficou por um único motivo. Ela não sabia o que fazer. Mas como foi ela que liderou a caravana para ir para o sepulcro, ela não podia ir embora sem ter resposta. Ela não sabia o que fazer, mas ela ficou. Por quê? Porque era mais crente? Não. Porque era mais santa? Não, por um único motivo: ela tinha responsabilidade. Vou falar no populacho. Sabe aquela coisa que você já queria ter vazado há muito tempo, mas você vê que ninguém vai ficar e a responsabilidade é tua. Então se ninguém ficou, alguém tem que... Aí você fica, não é porque é boazinha. Não. Interna teu marido 15 dias, vai aparecer sogra, cunhada. Deixa o médico anunciar que é 30 dias para você ver quem fica lá. E a gente não fica porque é super mulher, não. A gente fica porque diante de uma responsabilidade, a gente vê que ninguém ficou. Alguém tem que... Maria ficou. Mas não adianta ficar se não estiver disposto a entrar. Enquanto Maria ficou, Jesus não apareceu. Depois que Maria entrou, colocou a parte do tronco para dentro do sepulcro, a Bíblia diz que imediatamente apareceu Jesus no jardim. Sabe o que é isso? Jesus estava perto. E por que não apareceu quando viu ela chorando? Porque ele queria ver o quanto ela estava envolvida com o que ela estava se responsabilizando. Quando ela entra, ele aparece. Como eu não gosto de cara de brisa, vou falar escrachado para todo mundo entender. Aquela cara de não é comigo, é com você sim. Fica. Aí se acha porque fica. Eu tenho responsabilidade. Eu vim para o congresso porque eu disse que vinha. Aí eu vim. Aí vem para o congresso e fica. Fica, mas não entra. Fica, mas fica olhando para o relógio. Fica, mas fica murmurando. Fica, mas não dá glória. Fica, mas não dá aleluia. Adianta? Não, não adianta. Tem outras vertentes também. Às vezes passa uma decepção no casamento. Aí fica no casamento. Irmã, eu fui traída. Mas olha, eu fiquei. Eu estou dentro de um casamento onde eu sofri, mas eu fiquei. E se acha super crente, que é palmas, salmos e aleluia. Eu fiquei, porque esse homem é um traste, mas eu fiquei. Aí fica, mas não beija, fica, mas não abraça, fica, mas não faz janta, fica, mas não vai pra cama, fica, mas não entra. Aí também não adianta. Aí escuta, calma. Aí tem um filho. O filho é um rebelde, o filho é um viciado, o filho está afastado, só dá problema.
E você fica dizendo, irmã, ele não presta, mas é meu filho. É seu filho, então não adianta só ficar. Já que ficou, entra, faça alguma coisa por ele. Em outras palavras, gente, já que ficou no casamento, beija, abraça, vai pra cama, compra lingerie, passa perfume, faz essa coisa toda valer. Irmã, eu vim aqui pra esse congresso, mas olha, eu já tô até com vontade de ir embora dessa igreja. Eu só tô aqui porque Deus ainda não mandou embora. Ok, Deus não mandou e talvez não mande. Então já que ficou, faça essas horas valerem a pena. Já que ficou, entra, já que ficou, dá glória. Já que ficou, dá lugar. Já que ficou, sinta a presença de Deus. Entra. Esse aqui eu queria dar. Oh, Jesus. Eu queria ver se tinha alguma daquelas mulheres de oração que quando sente a unção de Deus descendo na igreja, levanta a mão para receber. Deixa eu ver se aqui tem. Ixi, tem lá. Deixa eu ver se desse lado tem alguma. Deixa eu ver. Ixi. Deixa eu ver. Quase que foi para a galeria. Nunca mais. Essa mensagem é a mensagem mais forte que o Senhor me presenteou. Essa mensagem mudou a história da minha vida. Nunca mais. Como é o tema da mensagem, gente? Como é o tema? João capítulo 4. Cadê Raquel Malafaia? Estava lá na igreja de Raquel, preguei lá na igreja de Raquel essa mensagem. Nunca mais essa mensagem mudou a minha vida e tem mudado a vida de diversas mulheres. E eu queria pregar ela hoje, só que a Raquel está aqui, não vou pregar. Aqui a gente fala sobre a mulher samaritana. Nunca mais. Nunca mais o quê? Nunca mais amante de ninguém. Nunca mais. Nunca mais complexo de inferioridade. Nunca mais. Depois que ela tomou água viva, nunca mais. Maria José, obrigada. Nunca mais. Intimidade no escuro, nunca mais. Ela conheceu um homem que queria andar com ela de mão dada e luz acesa. Nunca mais ser usada, nunca mais. Nunca mais posições que depreciam a minha imagem. Depois que ela tomou água viva, nunca mais. E aquele caminho do poço, aquele caminho da vergonha, ela teve que continuar fazendo. Porque a água que Jesus dá é para a alma, não é para lavar prato. A água que Jesus dá é para a alma, não é para lavar roupa. Então aquele caminho de constrangimento, aonde ficavam as acusadoras, as linguarudas, fofoqueiras, que tem como prática falar da vida dos outros, naquele caminho ela ia ter que voltar, mas não tem problema. O caminho não mudou, mas alguém ali nunca mais vai ser a mesma pessoa. Eu senti vontade de dar esse aqui para a doutora. Oh, meu Deus. Senti vontade porque ela é científica, gente. E eu falei para ela, é meio que assim para ela avaliar. E o que não tá bom ela me liga e corrige. Nunca mais. Leva para aquela amiga bem oprimida, a mais perturbada. Leva para aquela outra que se acha a mais santa de todas, também está oprimida. Leva para ela também. Eu não posso deixar de falar desse. O outro eu não vou falar para não tomar mais tempo. Virtuosas de A a Z. Essa mensagem aqui, gente, eu estou irreconhecível. Eu explanei o casamento. Aqui a gente fala sobre Provérbios capítulo de número 31. Todo o enaltecimento, a sabedoria na figura feminina, não é verdade? Então aqui a gente fala sobre dicas práticas para nós aplicarmos no nosso dia a dia acerca do comportamento da mulher na sua casa e na sociedade. Aqui a gente dá dicas mesmo para o cotidiano. E aqui eu falo rasgado sobre casamento, sobre sexo, vida conjugal. E a gente teve a oportunidade de ministrar essa palavra, inclusive foi aqui no Rio de Janeiro. E a gente ensina isso. Ensina a mulher a ser submissa. E você vê que ninguém dá glória. Porque pregar de submissão no século 21 parece afronta. Só que aqui a gente ensina que a submissa é mais feliz. E a gente teve a oportunidade de ensinar isso aqui. Então aqui, quem sabe o significado da palavra marital? Levanta a mão. Quase ninguém. Fala sobre todo o cuidado que a esposa deve expressar para com seu esposo. De preferência tratando ele como se fosse o próprio Deus. Pegou, né? Massagem que ele gosta e você tem preguiça. O bolo que ele quer da sua mão, mas a louça já está lavada, a pia está limpa e você não quer melar.
Fala sobre todo cuidado. Quando tem homem no recinto, eles dizem: Deus está falando. Deus está usando essa irmã. Só que é um equívoco acreditar que Provérbios capítulo 31 são apenas palavras de um homem dirigidas a uma mulher. É um equívoco. Porque na verdade não é palavra de uma mulher dirigidas a uma mulher, mas são palavras de uma mulher dirigidas a um homem e não a uma mulher. Então a gente prega para os maridos também. Aí aqui a gente ensina, por exemplo, que não pode ter nenhum tipo de segredo dentro do casamento. E isso inclui a liberação total da senha da conta corrente, da senha do cartão de crédito, da senha da conta poupança. Aí nessas horas elas dão glória e os homens ficam assim: Deus estava usando essa irmã até agora. O que aconteceu? Agora aqui tem o seguinte fechamento. Eu falo aqui às solteiras que esperam no Senhor. Não é mulher que quer beijar na boca, não. É mulher que quer um companheiro. Não, é aquela mulher. Gente, é tanta mulher bonita, santa, esperando em Deus, não é verdade? Aí eu juntei com um casal de pastores dessa igreja e fiz um ato profético. Quem acredita nos atos proféticos? Quem não acredita não sabe o que está perdendo. E a gente ministrou sobre a vida dos solteiros. Irmã Camila, é antiético. No mesmo DVD que fala de casamento, você falou para solteiras? Falei. Sabe por quê? Nós precisamos entender que é por isso que tem gente que casa hoje e já divorcia amanhã, porque a gente espera casar para dizer como é o casamento e nem todo mundo tem esse ministério. Então aqui a gente fala literalmente. E ali eu ministrei sobre a vida daquelas mulheres. Era um congresso feminino como esse, que desejavam o casamento. Gente, 25 dias depois, numa quarta noite, eu voltei nessa igreja. E tinha uma fila de gente me esperando. Mas só 2 que me chamaram mais atenção. Uma escreveu uma carta para mim. Ela já era casada há 30 anos. E ela disse que levou o DVD para casa. O marido era presbítero, sentaram e assistiram junto. Quando terminou, ela disse que fez um bolo. É um bolo que eu mando fazer aqui. Ela disse que fez um bolo. Depois que fez o bolo, aí ela mandou a carta para mim e me encontrou lá na quarta. E ela disse: irmã Camila, eu estou vivendo em lua de mel de novo. Meu casamento passou um renovo tão grande, tão grande, tão grande. Teve gente que não entendeu, eu vou falar escrechado. Sabe aquilo que ela fazia 3 vezes a cada 3 meses? Ela está fazendo 3 vezes por semana. Ela estava alegre demais. E o outro que me chamou a atenção foi um menino solteiro, que trouxe para mim a menina e ele disse: eu queria lhe apresentar. A partir daquele dia eu comecei a namorar com ela. E eu falei: mas já, meu filho? Ele: já. Porque quando a irmã repreendeu o espírito de lerdeza, que eu repreendo o espírito de lerdeza, eu perguntei se eu podia levar ela para casa. E ela deixou, e de lá para cá a gente está namorando. E amanhã eu já vou comprar um anel para botar no dedo dela. Aí eu disse: meu filho, 25 dias é muito pouco, espera. Na frente dela eu disse. Aí ele falou: não, irmã, é pouco para a senhora que está casada há 10 anos, eu estou esperando um bocado de tempo. Esse aqui eu queria dar só para corajosa, que tivesse coragem de sair do lugar e vir aqui na frente pegar, que está esperando o Senhor. Pronto. Não, é que está esperando o Senhor, solteira. Eu quero casar, irmã Camila, eu quero casar. Joyce, é de Deus. Oh, meu Deus, quem não pegou DVD, levanta a mão. Lá atrás, no final, saindo tem um montão. Apocalipse capítulo de número 3. Versos de número 7 e 8. Quem achou, diga amém. Ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve: isto diz o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Conheço as tuas obras. Diante de ti pus uma porta aberta e ninguém pode fechar. Vem comigo nessa leitura e diga: ninguém. Isso, diante de ti pus uma porta aberta que ninguém pode fechar. Sei que tens pouca força. Preste atenção nisso, gente. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Somente até aqui. Pouca força é sinônimo de resistência, de perseverança. E se nós fôssemos dar continuidade ao texto, nós vamos perceber que dentro da revelação que João recebeu na ilha de Patmos, acerca das 7 igrejas da Ásia, e nós separamos aqui Filadélfia, a gente vai perceber que ele entregou essa palavra, e na continuidade do texto, ele vai dizer que tudo isto vai se dar com Filadélfia, porque foram pacientes e aguardaram na palavra da perseverança. Perceba como essas palavras estão ligadas. Irmã Camila, e o que é que isto tem a ver com este congresso de mulheres? Tem tudo a ver. O primeiro ponto:
O primeiro ponto é porque igreja, em todo o seu vocábulo universal, ela está na expressão feminina. Sempre é ela e nunca é ele. É sempre ela, a amada do amado, a desejada das nações, a esposa do esposo, a noiva do cordeiro. Em Cantares ele diz, ó formosa minha, e ela diz, ó amigo meu. Ela é a amiga do amigo, a desejada das nações. Sempre ela, nunca ele. E isso é em todo o vocábulo universal. Igreja está no figurativo feminino. Esse já é o primeiro ponto. O segundo ponto para que eu tenha escolhido a carta que foi dirigida à igreja de Filadélfia é porque ela é a igreja ideal, e com isso nós queremos buscar sermos a mulher ideal para termos condições de constituirmos a igreja ideal, a igreja que Deus ama. Agora, gente, tem muito mais coisa envolvida nisso. Quando eu faço um comparativo, trazendo o vocábulo feminino da mulher e fazendo um comparativo entre ela e a igreja, eu começo então a compreender algumas coisas que estão na igreja e por causa disto estão na mulher. Algumas coisas que estão na mulher e por causa disso estão na igreja. Algumas coisas que são da igreja e por causa disso também são da mulher. Algumas coisas que são da mulher e por causa disso também são da igreja. Quando a gente fala sobre essa questão, por exemplo, de estar colocada no feminino, a gente logo precisa visitar a origem do sentido feminino. E essa origem está no livro da origem, no livro do Gênesis. Quando você observa o capítulo 2, do verso 18 em diante do livro do Gênesis, você vai perceber como o Senhor está se colocando diante do homem. A Bíblia vai dizer que agora o Senhor vai tomar o homem do pó da terra, vai soprar em suas narinas o fôlego de vida, e ele não vai dizer, e eu fiz o homem, não. Ele vai dizer, e foi feito alma vivente. Se tornou alma vivente. Depois daquele momento, e aí entra o verso de número 18, se não me engano, ele vai dizer, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe corresponda, ou alguém que lhe seja idônea, que esteja como que diante dele. Ali nós vamos ver a primeira manifestação feminina entrando dentro do mundo. A Bíblia diz que agora o Senhor vai fazer Adão adormecer, vai colocar ele num estado de sono profundo, e de uma das suas costelas, de uma das suas costelas, ele vai tirar de Adão e ele vai formar a mulher. Adão só ganha o nome de Adão depois do pecado. Antes do pecado não é Adão, é apenas homem. Eva só ganha o nome de Eva depois da queda. Antes da queda não é Eva. Antes da queda, quando ela nasce, Adão denomina ela da seguinte maneira: e esta será chamada mulher, porquanto foi tirada do homem. Aqui a gente já vê uma verdade. Homem, para ser homem, tem que ter uma mulher, tem que tratar uma mulher. Esse já é um dos primeiros pontos. Segunda coisa, quando fala sobre o homem, e não apenas do seu nome, ele só passa a ganhar o título de macho depois da criação de Eva. Antes da mulher, ele é apenas o exemplo da vida humana. Quando a gente fala de Adão, quando a Bíblia fala dos filhos de Adão, está tomando ele como exemplo da humanidade. Isso se dá por causa da sua origem. Adão foi feito do pó da terra. Nós somos feitos do pó da terra, porquanto o homem é homem, ao pó ele foi criado e ao pó ele tornará. Então, quando a gente fala da humanidade, a gente fala das nossas fragilidades. Quando a gente fala do homem, a gente fala da nossa humanidade, da nossa fragilidade, do nosso temperamento, das nossas fraquezas. E eu não tenho problema nenhum quanto às fraquezas da humanidade, porque o Senhor disse para Paulo, porque a minha graça te basta e o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Mas algo precisa ser colocado aqui. Quando ele cria a mulher, ele vai criar a mulher a partir de uma matéria-prima já existente, o osso que já estava formado dentro de Adão. Então, quando Adão está no estado de sono profundo, o Senhor tira uma das suas costelas. Vem comigo e diga, é osso. Diga mais forte, é osso. Tira uma das suas costelas, e a Bíblia diz que a partir daquele fragmento de osso retirado da costela de Adão, o Senhor vai formar a mulher. No vocábulo universal, a gente vai perceber que a mulher traz consigo a tipologia feminina da igreja, feminino.
Agora olhe que coisa interessante, todas as vezes que o Senhor se manifesta a Israel, falando da sua fraqueza humana, falando do seu pecado, Ele sempre vai se dirigir a Israel como vaso de barro, Ele vai se dirigir a Israel como pó da terra, porque está falando das suas fraquezas quanto homem. Mas quando Ele fala de Israel como nação, quando Ele fala de Israel como noiva, quando Ele fala de Israel restaurada, aí Ele pega Ezequiel pela mão, no capítulo de número 37, leva ele para o meio de um vale que estava cheio de... Vem comigo, estava cheio de ossos secos. Ele coloca Ezequiel dentro daquele vale, e diante daquela visão, ele vai entregar a palavra, capítulo 37, verso 11. Então me disse: filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança. É o retrato do cativeiro que Israel estava vivendo, é o retrato do cativeiro que Israel estava passando. Quando eles pecaram, o Senhor usou o termo para falar sobre pó, para falar sobre barro. Lembra de Jeremias capítulo 18? Como vaso de barro que ele fazia na mão do oleiro, se quebrou, tornou a fazer dele outro vaso. Por quê? Está falando das falhas do homem, está falando dos erros do homem, está falando do pecado de Israel. Aí ele vai na origem, na humanidade, no barro. Mas todas as vezes, veja isso na Bíblia, todas as vezes que ele fala da Israel restaurada, que ele fala da glória da Israel em triunfo, que ele fala da restauração do seu povo, que ele fala da Israel como congregação, ele não vai na origem do barro. Em algumas vezes, como Ezequiel 37, por exemplo, ele compara ela ao osso. Ele está falando da igreja. Estrutura. Para que você não pense que isso não tem fundamento, você vai perceber que Paulo vai falar diversas vezes, e ele vai comparar a igreja exatamente ao corpo de Cristo. Nós vamos perceber em Coríntios, no capítulo de número 11, ele vai dizer por diversas vezes: Cristo é o cabeça e nós somos o corpo, membros individuais, mas todos nós pertencemos a um único corpo, e é o corpo de Cristo. Efésios capítulo 5, verso de número 30 em diante, ele vai falar acerca do homem e da mulher. Vai falar sobre casamento, vai falar sobre os deveres da mulher, vai falar sobre os direitos do homem. E em dado momento, gente, Paulo vai lá e diz assim, verso 30 e 31 de Efésios 32: porque somos membros do seu corpo, da sua carne e dos seus ossos. Veja como os ossos estão ligados à estrutura da igreja, quanto ao corpo de Cristo representado na terra. Irmã Camila, e o que isto tem a ver com o fato de eu ser mulher? Oh, gente. Oh, aleluia. Quando Adão está lá, e quando se faz a humanidade, se tira do pó. Mas quando se faz a mulher, se tira do? O que isso tem a ver, irmã Camila, com a leitura de Apocalipse capítulo 3? Isso tem tudo a ver, porque a pouca força que o Senhor enaltece de Filadélfia tem a ver com o corpo de Cristo, e a gente está falando de igreja. O que é que ele está dizendo? Está dizendo pouca força, e pouca força significa exatamente isso, pouca força. Pouca força é sinônimo de resistência, ou seja, não tem força no braço, mas tem resistência no corpo. Oh, Jesus de Nazaré, resistência. O que isso tem a ver? Gente, Deus me deu uma palavra objetiva para essa noite. E o que o Senhor me trouxe aqui para dizer às mulheres é que se tem um lugar que a gente não precisa ocupar, é o lugar da força. Você sabe por que muitas mulheres estão deixando de fazer o que foram chamadas para fazer? E estão ficando perdidas diante de tarefas simples que elas nasceram para fazer, mas não estão conseguindo fazer, porque elas estão querendo ocupar o seu lugar, a força. Aí eu entendo porque que quando eu olho o livro do Gênesis, e o texto está claro, dizendo exatamente assim: e trouxe o Senhor Deus e formou a mulher. E antes dele formar, ele vai dizer assim: para que esteja como o quê? Diante dele. Aí eu entendo porque que a maioria das pessoas quer mesclar essa palavra e não quer dizer do jeito que ela está escrito. Quer dizer que a mulher tem que andar ao lado, quer dizer que a mulher tem que andar atrás, quer dizer que a mulher tem que andar abaixo. Mas não é isso que está na Bíblia. O que está na Bíblia é: para que esteja como o quê? Diante dele. Mas o movimento feminista
acha que diante de é na frente de. Só que diante de não é na frente de, é de frente para. Nerevácia. Oh, aleluia. Eu não ando na frente, eu ando de frente. Para que esteja como que diante de. E por que a maioria das pessoas, e a gente percebe isso, tem um pouco de resistência de entregar a palavra exatamente como ela está escrita? Por causa desse movimento feminista que está fazendo mulheres ocupar lugares que elas nem precisavam disputar para estar. A força é: as feministas queimam sutiã, as feministas vestem o sutiã. Ocupe o seu lugar, não pela força. Não vai dar certo. Porque ele mesmo vai dizer, e Pedro vai explicar isso em sua carta. E quando ele fala acerca dos homens e das mulheres, ele vai dizer acerca das mulheres: submetam-se aos vossos maridos. Maridos, amem as vossas mulheres, entendendo que ela é o vaso mais frágil, dando a ela a honra da fragilidade. Só que quando a gente lê frágil, a gente pensa que é pacote sendo transportado pela aviação aérea. Não, quando diz frágil, está dizendo sensível. O termo no grego significa e está aplicado a isto. Tome cuidado, porque elas são sensíveis. E sensibilidade, outro erro, não está ligada à fraqueza, está ligada a sentido. Oh Deus bendito, aleluia. Elas sentem mais. E aí eu entendo porque que a igreja não está numa tipologia masculina, mas está numa tipologia feminina. Porque a igreja tem que sentir. Oh Deus, oh Deus. Elas não precisam de força. A igreja neste mundo não milita com força. A igreja neste mundo não trabalha com força. Porque a força, seja dita a verdade, está na mão do maligno. Ele age em diversas partes do sistema, em diversos cantos do mundo, usando a força e a legalidade que lhe foi dada para agir. Ele age com força, age com destruição. Ele tem um poder destrutivo gigante. E por que ainda não consumiu a igreja? Por que ainda não consumiu os homens de Deus? Por que ainda não consumiu as mulheres de Deus? Porque enquanto ele trabalha com força, nós não temos a mesma força, mas nós temos o que combate a força. Irmã Camila, existe algo que combate a força? Existe. Sabe qual é o nome disso? Resistência. Viemos de uma chamada protestante, protestantismo. Você acha que a gente conseguiu esse título dando na cara dos outros? Você acha que a gente conseguiu esse título chutando os outros? Você acha que a gente conseguiu esse título com mulheres na rua, dando mau testemunho, dizendo: agora ela vai ver com quantos paus se faz uma canoa, agora ela vai ver de onde Deus me tirou? Não! Nós não conseguimos esse título com força, nós conseguimos esse título com resistência. Mártires venceram por causa da resistência. Apóstolos cresceram por causa da resistência. A igreja triunfou por causa da resistência. Deus está dizendo: resista, resista. Oh! Quem disse que eu preciso ser forte? O forte cansa. Merega somerrácia. Se você já viu alguma luta livre, MMA, UFC, qualquer coisa desse trem aí, você vai perceber que às vezes na hora da luta tem uma virada. E a virada se dá justamente não no camarada que bate, porque ele bate e se cansa mais rápido, mas se dá diante daquele que tem condições de resistir à pancada.
Você está entendendo o que o Senhor está dizendo para ti nesta noite? Ele está dizendo: resista. Você quer revidar, só que Ele está dizendo: quando você revida, você cansa. Toda vez que você grita, você cansa. Toda vez que você faz barraco, você cansa. Todo final de ano você estraga o Natal, porque acha que é gritando que você vai conseguir. E o Senhor está dizendo: não é com força, é com resistência. Tem diferença, irmã Camila? Tem, gente, tem diferença. Irmã Camila, da onde eu tiro essa resistência? Olhe para tua irmã e diga: das tuas origens. E de que origem você está falando? Da onde você nasceu. Da onde você veio. Da onde você veio? Do osso. Da onde você veio? Da onde você veio? Exército de Deus, abra a boca. Da onde você veio? Mulheres revestidas de poder, abra a boca. Da onde você veio? Preste atenção. O homem é forte, mas a mulher é resistente. Ele bate uma laje sozinho, mas não consegue se comportar diante de um resfriado. Sabe por quê? Ele nasceu para ser forte. E eu nasci para ser? Ocupe o seu lugar. Ele trabalha, sai de casa cedo, bate uma laje, dirige uma empresa, comanda 1000 funcionários, se embate com o sistema, arrebenta a boca do balão, estoura tudo, traz para casa a provisão. É um homem maravilhoso, é um homem de Deus. Mas no meio do caminho, quando ele percebe que está ficando gripado, ele já vai encurvando, já segue em casa, não toma banho, deita no sofá, já começa a chamar: olha, eu estou morrendo, eu acho que eu vou partir, é muita dor que eu estou sentindo, é muita dor que eu estou sentindo. Esse é o comportamento do homem. Ele expressa força, mas nem sempre expressa resistência, porque não é a sua origem. É por isso que a mulher foi feita para estar como diante de, não para afrontá-lo, mas para prepará-lo, não para dirigi-lo, mas para cuidá-lo. Escute isso. Agora, veja, gente, é por isso que você tem que entender: a fragilidade que Pedro fala está associada à sensibilidade, porque uma mulher que pare um filho de parto normal não é fraca. Então entenda isso. Olha a mulher, ela não bate uma laje, não levanta um carro, não consegue trocar muitos pneus ao mesmo tempo, ela não tem a mesma agilidade para estacionar um carro talvez, mas quando ela chega em casa, a gripe pega ela no meio do caminho. Melhor. Por ela ser sensível, antes da gripe chegar, ela já começa a sentir os sintomas antes de sair de casa. E ela percebe: eu vou ficar gripada e isso vai me derrubar. Ela já passa na farmácia, escute isso, olha o comportamento da resistência. Ela já passa na farmácia, na volta, tem gente que pega o japeri lotado, tem gente que vem de carro, tem gente que aperta na van, tem gente que fica no ponto, o nariz está escorrendo, ela usa o lenço, bota na bolsa, retoca o batom, porque ela não aceita, fica feia mesmo gripada. Ela arruma o cabelo, ela espera o ônibus passar, o carro passar, o marido pegar, seja o que for, vai chegando em casa. Quando chega em casa, ela tá doida para cair no sofá, mas ela não pode, ela tem 2 filhos, tem que revisar a lição, refogar o arroz, temperar o feijão, atender a ligação, colocar tudo em ordem e no outro dia começar tudo de novo. Olha pra cá, Deus está dizendo: você é resistente, você é resistente, ocupe o teu lugar. Ai, eu não tô aguentando, ai, eu acho que eu vou parar, ai, eu não tá dando, ai, origem. Dê testemunho de onde você veio. O esqueleto e o fato de ser formada do osso fala sobre a polivalência da mulher. Uma outra atividade ligada à igreja: membros diferentes, mas todos comandados, estabelecem com que o corpo chegue ao lugar em que ele deseja. Quando a gente fala do osso e associa a mulher à sua origem, a gente fala da sua polivalência. Ossos de diversos tipos e tamanhos e formatos, mas todos eles juntos fazem com que o corpo chegue em algum lugar. Aqui eu traço um paralelo entre a igreja e a mulher, preste atenção. O esqueleto foi feito para suportar o peso do corpo. Toda a Bíblia vai estar recheada de versículos que associam a vida útil do homem à condição do seu esqueleto.
Não é um só nem dois não, gente, é mais de 50. O próprio Ezequiel, capítulo de número 37, quando aqueles ossos representam Israel, ele vai dizer o seguinte: filho do homem, poderão viver esses ossos? Senhor, tu o sabes. Então profetiza e diga a ordem ao Espírito, dizendo: vento dos quatro cantos. E Ezequiel repetia: vento dos quatro cantos. Sopra nos quatro cantos. E Ezequiel repetia. E enquanto ele profetizava, porque a igreja é movida à palavra, enquanto ele profetizava, a Bíblia diz que o vento soprou, ouviu-se um grande barulho. Tudo a ver com mulher, se tiver mais de duas vai ter barulho. E cada osso começou a se juntar ao seu osso. Oh, Jesus de Nazaré. Escute isso aqui. Você é maravilhosa, você é resistente. A sua origem fala de uma resistência absurda, mas você não poderá fazer coisas poderosas enquanto decidir caminhar sozinha. Quando ele profetiza, a Bíblia diz que cada osso se juntou ao céu. Cada osso se juntou ao céu. Olha o que a Bíblia está dizendo. Enquanto os ossos estão repartidos e divididos, eles são apenas ossos no vale. Mas quando cada osso se junta ao seu osso, então a Bíblia vai dizer: e levantou-se um poderoso. Eu gosto dessa palavra. E levantou-se um poderoso. Eu quero aproveitar que estou numa reunião onde a maioria é feminina. Murcha essa barriga, joga a escova, levanta o tórax, se ajeita nessa cadeira. Poderoso. Levantou-se um poderoso e numeroso exército. Só que quando Ezequiel chegou no vale, a Bíblia vai dizer que o vale estava cheio de... E os ossos estavam? Não, sequíssimos. Estava seco, mas ainda era osso. Tem gente que entrou aqui hoje desse jeito, arrebentada. Só que Deus me trouxe aqui para dizer: está seca, mas ainda é. Segunda colocação: os ossos não estavam enterrados no vale. Os ossos estavam por cima do vale. Sabe o que é isso? É osso, mas ainda está. Eu acho lindo. Pode até ter gente aqui que está vivendo o tempo da cantoria. Isso é maravilhoso, Deus te abençoe. Agora tem gente que veio pra cá com a casa virada. Hoje já virou panela de pressão, já teve gritaria, já deu coça no filho, já pensou 3 vezes se ia vir ou não pra igreja, já teve um monte de problema, não conseguiu fazer a unha, ficou angustiada, já teve TPM, uma luta danada. Mas foi vindo. E quem conhece a tua vida e sabe que a casa está quebrada, o marido está afastado, o filho está vivendo uma situação difícil, a pessoa olha você de longe e não entende. Ela pensa: a sua vida está no vale. Mas é impressionante. Quando vai dando 5:30 da tarde, ela enrola os bobs no cabelo. Se não tem bob, ela faz chapinha. Se não tem chapinha, ela taca gel. Se não tem gel, ela joga maionese, mas ela vem bonita. Ela vai colocando, vai se arrumando. Ela coloca a roupa, o salto. Quanto maior a luta, maior o salto. Quanto maior a quanto maior o salto, ela estufa o peito, murcha a barriga e vem para a casa de Deus. Alguém olha e pensa: minha filha, mas você está num vale, está devendo, teu nome está no SPC Serasa, teu ministério não está evoluindo, tua vida não está frutificando. Meu filho, eu estou no vale, mas ainda sou osso. Estou no vale, mas estou por cima. Pega na mão, pega na mão dessa mulher de Deus aí, segura a mão dela e diga: aqui é osso, aqui é osso. Aqui é osso. Ixi, aqui é osso. Você olha para o lado de fora, ela parece tão fraquinha, tão sensível. E você se pergunta: como ela mantém essa casa de pé? É a única crente dentro de casa. Como ela consegue manter um marido atribulado e estabelecer esse casamento com um marido tão perturbado igual esse que ela tem? Como é que consegue?
Você olha ela por fora, ela não tem estereótipo. Nem sempre. Sabe por quê? Porque osso não fala do que a gente carrega por fora, mas da estrutura que a gente preserva do lado de... É por isso que você não pode se preocupar se está te faltando algo do lado de fora. Primeiro complete tudo que te falta do lado de... E nada te faltará do lado de fora. Essa estrutura e essa ossada fala do cálcio, do poder que a gente como corpo tem, como esqueleto tem, de sustentar o osso. É por isso que pecado nenhum, carnalidade nenhuma vai acabar com a igreja. Não acaba, gente. Irmã Camila, mas olha o sistema, olha, meu irmão, pode levantar quem quiser, pode levantar legislativo, executivo, judiciário, pode promover todo tipo de lei, pode perseguir os crentes de tudo que é lado. A gente não foi chamado para ficar simplesmente exercendo força. A Bíblia vai dizer em Atos dos Apóstolos que a igreja crescia e caía na graça de todo o povo. Por quê? Porque eles brigavam? Não, porque eles se reuniam para orar. Eles não se preocupavam com o estereótipo, mas com o seu cálcio do lado de dentro. Ninguém vai destruir a igreja. Olhe para mim. Ninguém tem poder para destruir você. Não leve em consideração se alguma coisa te falta do lado de fora. Entenda que tudo que você carrega por dentro é o suficiente para manter a sua estrutura. Oh, Salomão vai chegar ao conhecimento em Eclesiastes que a vida do homem está apegada aos ossos. Oh, aleluia. Jó, quando está totalmente atribulado e se achando muito sabichão para questionar a Deus acerca de algumas coisas, no capítulo 38 do livro de Jó, o Senhor vai se manifestar no meio de um redemoinho de vento. E ele vai dizer: Jó, se tu és tão sábio e entendido, me diga, como se pega uma leviatã pelo anzol? Jó, se tu és tão sábio e entendido, me responda, como é que se seguram as águas no firmamento e não se deixam cair sobre a terra? Jó, se tu és tão sábio e entendido, e é essa que eu mais gosto, se tu és tão sábio e entendido, estou parafraseando a linguagem poética do capítulo 38, ele vai dizer: se tu és tão sábio e entendido, me responda, como é que se formam os ossos dentro do ventre da mulher? Oh. Escute. O Senhor não nos deu espírito de fraqueza, mas de fortaleza. Mas não é força associada a golpe, é força associada a resistência. Alguém está achando que porque fala mal de você é forte. Forte é você que ouve o que está sendo dito e não rebate. Alguém acha que está super em cima porque pensa que pode espalhar o que quer de você e te acha uma boba porque não se defende. Mas o Senhor está de cima dando testemunho como deu de Jó, dizendo: é meu servo. É desse jeito aí, ó. Resistência. Eu caminho para concluir aqui, mas eu também quero comprovar isso cientificamente. A gente vai perceber que 2 cromossomos se estabelecem quando o óvulo da mulher fertiliza para que ela comece a gerar. Preste atenção. Começa aquela disputa e aquela corrida. Vamos ver quem vai chegar primeiro, se vai ser menino ou se vai ser menina. Cromossomo X, cromossomo da mulher. Cromossomo Y, cromossomo do menino. Se chegar cromossomo Y, chega o menino. Se chegar cromossomo X, chega a menina. Porque é que, estatisticamente falando, tem muito mais mulher do que homem. Não, preste atenção. O cromossomo Y é mais forte. Não porque ele é forte, mas ele é mais rápido. Ele é mais leve. Por isso ele é mais ágil. Então sempre que tem, vou falar bem no literal, sempre que tem uma menina e um menino correndo para fecundar o óvulo, se aquele óvulo tiver no período fértil, quem vai vencer sempre é o menino. Sempre. Ele é mais leve, ele é mais rápido, ele é mais ágil, ele vai ganhar sempre. Se o óvulo dela estiver fertilizando naquele dia, quem ganha é ele. Sempre, não fica chateada não. Irmã Camila, por que ainda assim tem mais mulher do que homem? Porque o cromossomo dela é mais pesado, automaticamente mais lento, mas por causa disso, mais resistente. Então escuta isso aqui. Ela não chega primeiro, mas tem uma coisa
coisa interessante. Se ele chegar primeiro e naquele dia o óvulo não estiver pronto para fecundar, se não for o dia da gravidez, se não for o dia do óvulo perfeito para a fecundação, ele entra, mas não sobrevive. Porque ele não aguenta. Ele é rápido, ele é ágil, mas ele não é. Então, acontece que depois que ele entra, ele morre. E se o óvulo fecundar 24 horas depois de novo, e ainda que ele não esteja totalmente fecundado, e depois disso entrar uma menina, um X, sabe o que acontece? O óvulo pode até não estar fecundando aquele dia, mas por causa da resistência, ele aguenta até 3 dias dentro do óvulo para poder gerar. Sabe por... Não, catuca a costela dessa irmã, fala para ela, se ajeita. Catuca aí, catuca a costela da tua irmã, diga pra ela, se ajeita, sujeita, se ajeita. Sabe o que o Senhor está dizendo? Você não precisa ocupar um lugar que não é seu, basta com que você faça o que você foi chamada para fazer. Você é resistente. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Aleluia. Quando alguém te perguntar, você venceu porque é mais rápida? Diga não. Você chegou porque foi a mais forte? Diga não, boba. Me explique, se ainda há na terra algum animal em que depois de ter sido caçado pelo homem, durante os anos e com o passar dos séculos ainda existe na humanidade. Não existe. Depois de um período de 50 anos, você até tenta criar uma espécie em cativeiro, mas nem sempre ela aguenta, porque a herança genética já foi perdida há muito tempo. Irmã Camila, o que isso tem a ver comigo? Eu não estou falando de bicho, eu estou falando de mulher. Ei, vocês eram proibidas do voto. E não foi 1 ano nem 2, não, foi muito tempo. Ei, vocês não tinham direito a emprego e nem a salário. Isso não foi 1 ano nem 2, não, foi muito tempo. Ei, vocês não tinham expressão na sociedade. E não foi 1 ano, nem 2, nem 10, não. Isso foi muito tempo. E sabe o que eu acho lindo? Você entra na câmara, você vê mulher ali, mulher ali, mulher ali. Você entra nos púlpitos, mulher ali, mulher ali, mulher ali. Você entra no banco, mulher ali, mulher ali, mulher ali. Você pega Forbes, tem mulher na primeira página, na segunda, na terceira. Você olha para o Senado, tem mulher ali. Deputado, tem mulher ali. Olha para o Poder Legislativo, tem mulher ali. No Judiciário, tem mulher ali. Sabe o que é isso? Não entramos em extinção, não porque somos fortes, mas porque resistimos. Pega na mão de pelo menos 2 pessoas, fecha comigo. Pega na mão de pelo menos, vai minha irmã, sem frescura e sem nojinho de suor. Segura nessa mão gelada de ar-condicionado até ela esquentar. E diga pra ela, resista. Bota ela de pé num salto de glória. Não desafie uma mulher. Diga para ela com carinho, diga assim, cuidado, aqui é osso. Jesus não disse, dei na cara do diabo, dá um jebe de direita em Satanás, dá uma banda no capiroto. Oh, gente, isso é a linguagem que o povo usa. Por que ele não disse? Porque não é dessa forma que se vence as hostes espirituais da maldade. Não é dessa forma que se dribla o intento de Satanás contra nós. Ele não diz dá um soco, ele não diz chuta, ele não diz roda, ele não diz pula. Ele diz resistir. Resistir ao diabo. E ele
Está fugindo da tua casa, está fugindo da vida do teu marido, está fugindo do acabada canto rebaio. Josi, me ajuda a fechar aqui, vem para cá, aleluia. Ele vai fugir, ele vai fugir. Oh, aleluia, aleluia. Eu tenho 2 convites nessa noite. Quantos? Quantos? 2 convites nessa noite. O primeiro deles é para quem está aqui em nosso meio hoje e ainda não serve ao Senhor. Veio aqui porque se sentiu atraído pelo Espírito Santo. Está aqui nesse congresso perfumado, maravilhoso, com tantas mulheres de Deus, está sentindo a presença de Deus, já se arrepiou, já chorou, já levantou a mão, mas ainda não serve a Jesus em igreja nenhuma. E você diz assim: irmã Camila, mas eu tenho ele no meu coração. Ótimo, então ficou bem mais fácil, porque a Bíblia diz: se com o teu coração creres, só basta com o teu lábio confessar. Então tá moleza hoje. Se tem alguém em nosso meio hoje aqui que quer entregar a sua vida a Cristo, eu vou abrir uma oportunidade agora para que isso seja feito. Se você estiver aí na galeria, na última fileira, eu vou te esperar. Se você estiver aqui. E tem também uma classe de pessoas que ainda estão no primeiro convite. É gente que já serviu ao Senhor com alegria, que já ocupou um lugar na mesa do Pai, mas por causa de algumas coisas que aconteceram, você se afastou. E hoje o Senhor está te chamando de volta ao centro da sua vontade. E você quer religar a sua comunhão. Gente, não leva mal, eu vou dizer do jeito que o Espírito Santo me fala. Chega de ser quebrado, maltratado, amassado por essa sociedade. O Senhor te chamou para resisti-la, para ser exemplo. Vai funcionar da seguinte maneira: eu vou fazer uma contagem de 1, 2, 3. Quando eu disser 3, você que sabe que é você, que sentiu a palavra, que entendeu: irmã Camila, hoje Deus me trouxe aqui para me chamar de volta. Hoje Deus me trouxe aqui para me botar na minha origem, para que eu volte a ocupar o meu lugar. Quando eu disser 3, aonde quer que você esteja, irmã, eu vou esperar alguém vir aqui. Não vai esperar ninguém. Você vai ocupar o seu lugar. Quando eu disser 3, você vai sair do seu lugar e vai vir ao altar de Deus. Amém? 1, 2, 3.